Olá, uma boa tarde. O mundo e a Igreja Católica despedem-se do Papa Francisco, que com a sua morte encerrou um pontificado reformista, sinodal, de escuta. Um homem que caminhou pelos pobres e por um amor que se alarga poderia ser a definição destes 12 anos com Francisco, talvez também os gestos que falam mais alto ou os processos que iniciou sem receio de os ver terminar. Recebemos neste programa Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da Agência Eclésia. Olá, Otávio. Olá, Lígia. Obrigada por estares na nossa companhia Obrigado. nestes dias que são cheios. Muitíssimo obrigada. Otávio, convidava-te, antes de conversarmos, a olhar para estas imagens que temos acompanhado destes fiéis que se deslocam à Praça de São Pedro e concretamente à Basílica do Vaticano para se despedir do Papa Francisco. Vamos ver. O canto e os sinos. 7 salmos entoados em latim e essa sonoridade do bronze que na Igreja é há séculos voz que convoca. Pela manhã, Roma escutou que o corpo do seu bispo, Francisco, se encaminhava para a Basílica de São Pedro. Foi com uma salva de palmas que o corpo de Francisco foi então levado para o interior da Basílica de São Pedro. Transportado pelos chamados sediários e escoltado pela Guarda Suíça, a urna foi colocada no altar da confissão e o corpo do Papa aspergido com água benta e incensado. Após estes momentos, iniciou-se o período de homenagem para todos os que desejam despedir-se de Francisco. Uma longa fila vai conduzindo ao interior da Basílica de São Pedro, no movimento de homenagem e agradecimento ao Papa, que vai decorrer até sexta-feira. Otávio, que imagens são estas que nós presenciamos, que desde quarta-feira de manhã e que assim será, acreditamos, até ao final do dia de amanhã. Que imagens são estas? O que é que se vive entre aquelas pessoas que rumam à entrada da Basílica de São Pedro? Obrigado de novo pelo convite, Lígia. É o povo que caminhou com Francisco durante estes anos, que se sentiu sempre muito próximo dele, mais do que um líder, acho que sempre o viu como um amigo e que se vai agora despedir de um amigo, com risos, como fazemos quando lembramos os bons momentos, com palmas, como fazemos com as pessoas que admiramos, com muitas lágrimas, como fazemos com as pessoas que amamos. Eu ia-te perguntar isso, se as pessoas se despediam do Papa Francisco ou de um parente. Há muita coisa que está envolvida na relação com um Papa, desde logo para os católicos, mas como há muita gente neste mar, nesta multidão que não é católica, ou que não é praticante, ou que não é crente, acho que há aqui muita gente que se vai despedir de uma referência ética, de uma referência de esperança, de alguém que, mesmo contra todas as evidências, em alguns casos, confiou sempre absolutamente no ser humano e na humanidade em geral, e na sua capacidade de fazer melhor. Nós temos desiludido muito, acho eu, o Papa Francisco nos últimos anos, com o rumo que a humanidade levou, sobretudo, eu diria, em termos geopolíticos e de algumas opções de política prática que realmente vão muito ao arrepio do que Francisco pedia e defendia, mas sim, as pessoas vão muito ao encontro desta referência, de uma referência pessoal, de uma referência institucional, e estas camadas misturam-se nesta última homenagem. Deixa-me ainda regressar a estas imagens que são fortes, estas imagens de filas de pessoas que se querem despedir do Papa Francisco. Não há muito tempo tu estiveste também nestas filas.
para Sim. uma homenagem ao Papa Bento XVI. Eu pergunto-te pelos sentimentos que se partilham entre essas pessoas. São momentos de oração, as pessoas querem ser escutadas também naquilo que entregam enquanto caminham? Sim, há vários, as impressões são várias nesse sentido, porque é uma multidão mais ou menos anónima, mas que é constituída de pessoas reais, concretas, com nome, com cara, com histórias, e essas histórias vão se cruzando, às vezes um pouco espontaneamente, porque a fila é relativamente longa, é muito tempo de espera, pessoas que vão mais numa atitude de oração, pessoas que realmente sentem essa necessidade de procurar ao lado quem as escuta e quem quer ouvir as histórias, partilhar, perceber que impressões é que as pessoas partilham daquela figura, como é que ela as impactou, o rastro que deixou na vida delas, isso é tudo muito, está tudo muito presente nessa fila e nestas filas enormes que vão decorrer. Eu penso que até sábado também, até mesmo naquele momento que é único, porque esse não o vivemos até hoje, que é de ver um cortejo fúnebre a sair de São Pedro em direção a Santa Maria Maior. Esse momento acho que vai ser muito impactante. E é importante olharmos para cada dia que vai acontecendo e não apressar processos, porque ainda estamos num tempo de despedida do Papa Francisco. Pergunto-te, Otávio, se estamos num tempo já de perceber a oportunidade que foi ser contemporâneo deste Papa e dos processos que ele foi abrindo, sem medo, depois de não estar cá para os encerrar. Sim, é uma expressão bastante feliz essa do não ter medo. O Papa tinha noção do tempo, do seu tempo de vida. Quando é eleito aos 76 anos, teria noção que não seria um pontificado de 27 ou 28 ou 30, do seu tempo, e teve muita noção do tempo em que vivia. Não só do seu tempo de vida, mas o tempo em que vivia. Da Igreja e da sociedade. E com essa perfeita consciência, foi sempre lançando processos de transformação e de diálogo cuja intenção primordial não era obter um resultado imediato, porque um Papa tem uma enorme vantagem em relação a responsáveis políticos, eu já aqui disse várias vezes, é que não procura reeleição, portanto tem tempo para lançar processos que entenda que são o melhor para o futuro da Igreja. O grande teste a estes processos neste momento é perceber uma coisa muito simples para as pessoas que estão lá em casa, que é se a voz do Papa se vai calar com a morte de Francisco, ou se esta voz de Francisco se vai multiplicar nas várias vozes da Igreja. É isto que nós temos de perceber no imediato. Até mais do que propriamente tentar adivinhar quem vai ser o próximo Papa. É perceber se na base, se nas várias estruturas da Igreja Católica em todo o mundo, a voz de Francisco se multiplica com as suas preocupações, com a sua forma de olhar para o mundo, com a sua forma de olhar para a Igreja. E isso é o que se vai perceber nas reuniões das congregações gerais com os cardeais? Não só, mas também. Porque, por exemplo, dando um exemplo muito concreto, a relação da Igreja com os migrantes. Não precisa de ser o Papa a falar. Há toda uma estrutura mundial que pode multiplicar essas vozes de acolhimento, de defesa dos direitos humanos. Isso é tão importante, não digo mais, mas tão importante, como aquilo que vai acontecer dentro da Sala Nova do Sínodo com as reuniões com as congregações gerais. Obviamente que muitas destas preocupações que se foram espalhando pelo mundo regressam agora simbolicamente a Roma, e esse movimento é muito importante também para a Igreja Católica, para que se possam confrontar numa diferença e num debate que se espera que seja o mais sério e profundo e respeitador possível, até para que o resultado final não seja artificial. Não é? Eu perguntava-te isso, porque mais do que construir um perfil sobre o sucessor do Papa Francisco, importa perceber de que forma é que a Igreja deve continuar a caminhar. Sim, eu gostaria de lembrar que muitas vezes no início do pontificado o que o Papa Francisco dizia é: eu estou a implementar aquilo que os meus irmãos cardeais me pediram. Ou seja, não era apenas o perfil de um Papa, até porque o perfil que se veio a revelar do Papa Francisco era completamente diferente do perfil que ele tinha enquanto arcebispo de Buenos Aires. E, portanto, o que é realmente esta ideia do que é que se procura para o futuro da Igreja. Que continuidades é que são necessárias, que rupturas é que são necessárias, porque sempre foi assim, e que caminhos de consenso é que são possíveis estabelecer para que se continue num rumo que é definido. E falaste dos migrantes, pergunto-te sobre outros temas que poderão conduzir estes encontros com os cardeais que já começaram. Sim. Já percebemos porque foram eles também que decidiram a data das exéquias do Papa Francisco, mas pergunto-te que temas é que poderão estar em cima da mesa nas congregações gerais antes do conclave iniciar. Sim, eu acho que há duas coisas, há duas dinâmicas daquilo que eu tenho vindo a pensar nestes dias que têm muito a ver com as relações internas falaste na apresentação do programa da dinâmica sinodal, ou seja,
do papel que as várias partes da comunidade católica, que os vários integrantes da comunidade católica e as suas estruturas têm nos processos de decisão, de que forma é que são consultados, de que forma é que a sua opinião é tida em conta, de que forma é que são responsabilizados aqueles que tomam decisões perante o resto da comunidade. Esse é um primeiro ponto. Há uma outra dimensão, que é uma dimensão geopolítica, que é as várias sensibilidades internacionais congregadas em Roma, que olham que papel é que a Igreja Católica deve ter no mundo. E um papel até especificamente político, não partidário, mas político, de intervenção, de defesa dos direitos humanos, de fazer ouvir a voz daqueles que estão a ser esmagados pelos conflitos ou por interesses económicos. E estas duas dinâmicas, a interna e a global, a geopolítica, se quisermos, têm muito peso, são complementares, eu acho que não se anulam uma ou outra, mas também não gostaria que as pessoas olhassem para isto apenas como uma eleição partidária. Há muito mais... Ou como um confronto entre essas duas Sim, partes, acho não é? Acho que há sobretudo uma intencionalidade de criar consensos que possam definir um rumo. Esse rumo depois será levado para frente por alguém, mas o importante é que se define esse rumo. No fundo, estás a explicar um bocadinho o processo que vai acontecer até ao conclave. Sim, para isso é que servem estas reuniões preparatórias, as chamadas congregações gerais, e que realmente... Nós, quando olhamos para elas a posteriori e depois da eleição do Papa, fica muita ideia que serviram para escolher um Papa. E, na realidade, servem para perceber que momento é que a Igreja Católica vive e que projeção é que ela deve ter em relação ao seu futuro próximo. Assim aconteceu também com a eleição antes do Papa Francisco claramente, e as reuniões das congregações gerais. Portanto, acaba por se perceber as preocupações, as necessidades e que caminhos é que a Igreja deve procurar desenvolver antes até de se conseguir chegar a um perfil, como dizíamos há pouco. Sim, até porque neste momento, e é compreensível, nós estamos a viver uma fase que é sobretudo uma fase de interregno e de despedida. Ou seja, pelo menos até sábado, aquilo que vai ocupar muito as atenções é tudo o que tem a ver com o último adeus ao Papa Francisco. Até devo dizer que, do ponto de vista mais interior de cada uma destas pessoas, até será difícil estruturar tudo o resto. Neste momento, a preocupação é que, até objetivamente, é que corra tudo bem, corra tudo com serenidade e que as pessoas tenham a oportunidade todas de se despedirem de um Papa que foi muito importante para elas. A partir dessa fase de despedida e de uma maior serenidade, eu penso que será possível entrarmos nestes planos de debate que vínhamos a falar, sim. Tudo a seu tempo. Sim, também. Otávio, obrigada por teres vindo aqui falar e dar-nos conta também, ajudar-nos a perceber todo este processo e estes dias que seguem agora à nossa frente. Muito obrigada. O jubileu do Ano Santo de 2025 continua e ele foi convocado pelo Papa Francisco com a ajuda do cardeal Dom Manuel Clemente. Continuamos a caminhar na história desta celebração da Igreja Católica. Na história dos jubileus na Igreja Católica, que em cada semana vos apresentamos, ou melhor, que Dom Manuel Clemente apresenta neste programa, estamos agora no século XIX, sem dúvida nenhuma, cheio de características muito particulares. Também, Dom Manuel, muito boa tarde, também em relação à realização e à história dos jubileus neste século. O século XIX, que é uma história curiosa, até mais por ausências do que por presença, como nós vamos a ver. Nós, no último programa, acompanhámos o jubileu de 1825, no tempo do Papa Leão XII. De certa maneira, é o último da série mais antiga dos jubileus. Com certeza, muito centrado nas idas a Roma, as peregrinações aos túmulos dos apóstolos e àquelas basílicas maiores, com certeza também a indulgência, tudo isso, que são elementos que vêm desde as origens do jubileu, mas ainda muito, enfim, no que restava do século XVIII, século XVII, muito ligados também à cidade e às estruturas da cidade, e com muita gente de fora que também vinha visitar, até oficialmente, cortejos, etc, etc. Era ainda a tentativa de manter essa tradição dos jubileus, digamos, modernos, ou barrocos também, enfim, com tudo aquilo que era próprio deles, até em termos de decoração, de apresentação. Estamos no pontificado do Papa Leão XII e esse pontificado dos anos 20 do século XIX correspondia a um ambiente, digamos assim, que se vivia também em boa parte da Europa a seguir à derrota de Napoleão, não é? E, enfim, as potências que derrotaram Napoleão, portanto, a Áustria, a Inglaterra, a França que voltou a ser dos Bourbons, e por aí fora, tentavam fazer como que a restauração do que tinha acontecido antes
de 1789 e da Revolução Francesa. Está claro, estas coisas são sempre impossíveis. O que é certo é que havia muita gente que pensava que era possível passar por cima desse período e voltar ao que estava atrás. Bem, estamos assim nos anos 20 e essa atmosfera, digamos, de restauração do que era antigo também prevalecia neste jubileu e também na atmosfera romana. Papa Leão XII era muito rigoroso, mandou fechar as tavernas, não é? Quem quisesse comprar vinho tinha que ser ao postigo e por aí fora, tudo isso, fazer de Roma assim uma espécie de quaresma anual, não é? E isso foi típico do jubileu de 1825, nós vimos no programa anterior. A seguir, devia ser o jubileu de 1850. E porquê é que eu digo devia ser? É porque esse clima da restauração política, religiosa, etc., que tinha prevalecido anos antes, agora era exatamente o contrário. Tinha havido novas revoluções liberais, em 1830, depois em 1848, e também em Roma. E também em Roma tinha havido uma revolução, o Papa tinha saído de Roma, para não dizer fugido, era o Papa Pio IX, lá para o sul de Itália, fez ali uma pequena república romana, e portanto, quando chega em 1849, data para convocar o jubileu de 1850, não havia condições e realmente não houve um jubileu. O Papa vai regressar a Roma com a ajuda da França em 1850, mas não há condições para se fazer um jubileu. O Papa Pio IX, 1850, não há propriamente jubileu. Claro, quem fosse a Roma, quem visitasse as basílicas, etc., ganharia as indulgências sempre requeridas, mas não é um jubileu, enfim, com tudo aquilo que o tinha caracterizado, das grandes afluências, etc. E depois chega-se a 1865, também devia ser ano de jubileu, também não houve. Também com Pio Também IX. não houve, porque, entretanto, aconteceu outra coisa que já estava a ameaçar e que aconteceu mesmo. Ou melhor, tinha acontecido pouco antes de 1865, em 1870. O que é que aconteceu? É a altura do chamado Risorgimento italiano. Daqui e dacolá, de vários pontos de Itália, esta ideia, enfim, de um reaparecimento do que tinha sido o mundo antigo, dos romanos, uma Itália unificada, etc. Que não estava, não é? Havia vários estados e pequenos estados e principados e retalhos. Concretamente, o que restava do Estado Pontifício, naqueles territórios que tinham sido consignados aos papas antigos e que os modernos tentavam manter, também Pio IX, mas isto ia contra a ideia de criar uma Itália unificada, agora à volta dos reis do Piemonte, não é? E em 1870, esses italianos, ou piemonteses, como os queiram chamar, realmente entraram em Roma, tomaram Roma, acabou o Estado Pontifício, e o Papa Pio IX está recolhido no Vaticano, e assim se continuará até aos acordos de Latrão, já em 1929, que vão recriar o Estado do Vaticano nos limites territoriais que tem agora. Um pequeno Estado de 40 hectares, mas que garante que os Papas desempenham um papel internacional e independentes daquilo que acontece em Itália. Mas assim. Portanto, em 1875 também não havia condições nenhumas para se fazer jubileu. E não houve jubileu. Um pontificado longo, com dois jubileus pelo meio, mas que não... O Papa Pio IX começa o pontificado em 1846 e vai até 1878. Estão a ver, um dos pontificados mais longos da história. Também foi eleito relativamente novo para a Idade Média dos pontífices. E, portanto, nem realiza o jubileu de 1850, nem realiza o jubileu de 1875. Aliás, em 1869, 70, antes da entrada dos italianos em Roma, até tinha havido um concílio, o Concílio Vaticano I, que ficou interrompido, porque não se concluiu, não havia possibilidades disso. Bem, então chegamos ao final do século, ao século XIX. Nessa altura o Papa já é outro, é o Papa Leão XIII, realmente um homem que compreende melhor o mundo moderno. Ele tinha sido núncio, concretamente na Bélgica, onde fervilhavam nos anos 30, 40 muitas destas ideias liberais e que ele percebia. Depois tinha sido bispo em Itália, era um aristocrata italiano, o cardeal Pecci, Leão XIII. E Leão XIII, que é também muito citado por ser o autor das primeiras grandes encíclicas sociais, que estão na base daquilo que chamamos agora a doutrina social da Igreja, a Rerum Novarum sobre a condição operária, a Immortale Dei sobre os Estados e a realidade política, e muitas outras. Portanto, era um Papa que estava muito dentro do mundo moderno e das ideias do seu tempo. E vai
sim, esse vai convocar, quando chega a 1899, vai convocar um jubileu para 1900, que aliás começa no final de 1899, geralmente os jubileus começam ali a seguir ao Natal do ano anterior. E vai convocar. E esse jubileu já se realiza, mesmo não estando resolvido o problema do Estado Pontifício, também continuando a limitar a sua, não digo atividade, mas assim, o seu exercício físico ali ao pequenino Estado do Vaticano, que ainda não era Estado do Vaticano, Praça de São Pedro, que era o Palácio Apostólico, mas vai convocar o jubileu para 1900. E esse jubileu, isto é que importa aqui reter, vai ser o primeiro dos jubileus que se seguem. Porque, com certeza, que os elementos tradicionais estão lá, a peregrinação, a reconciliação, a oração, a caridade, a tudo isso está lá, como continua a estar, aliás, nos jubileus. Mas, agora, o acento vai ser muito, para usar assim uma palavra cara, cristológico, portanto, à volta da pessoa de Cristo e tudo aquilo que acontece como redenção a partir de Jesus Cristo. E esta nota cristológica, ou cristocêntrica, se quiserem, a partir deste jubileu de Leão XIII é muito forte. E também não é por acaso, porque o que é que tinha acontecido pouco tempo antes? O que tinha acontecido era a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus, por Leão XIII, que ele considerou a página mais brilhante do seu pontificado. E também há aqui uma curiosidade, uma vez que estamos a falar em Portugal, que essa consagração, a iniciativa da consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus pelo Papa Leão XIII em 1899, partiu daqui, mais concretamente do Porto, porque havia lá uma religiosa, que hoje está beatificada, a Beata Maria do Divino Coração, das Irmãs do Bom Pastor, e que insistiu para que essa consagração fosse feita. E insistiu tanto que conseguiu convencer o Papa. Ela era uma aristocrata alemã, que depois se tinha feito religiosa, tinha vindo para Portugal, tinha passado por Lisboa, mas fixou-se sobretudo no Porto, e lá está ainda a sua sepultura. E foi com essa insistência da Irmã Maria do Divino Coração que o Papa Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Como estamos a ver, há aqui uma grande confluência de motivos cristocêntricos que depois vão marcar os jubileus do século XX, como teremos a ocasião de ver. E pronto, e já esteve fluência, também com colaboração, ou pelo menos autorização das autoridades italianas. Enfim, já se retomou, digamos, a sequência normal dos jubileus que, pelas razões que eu disse, tinha sido interrompidos. E uma nova era, de facto, nas celebrações jubilares, que continuaremos aqui então a analisar ao longo de cada semana. Muito obrigado, Sr. Manuel. Até de hoje a 8 dias para um novo encontro nesta história dos jubileus na Igreja Católica. Esta e outras notícias estão disponíveis em agência.eclesia.pt. Obrigada por ter estado connosco. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2, pelo mesmo horário, ou sempre atualizado no portal de informação. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.